Bom dia, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 11 de maio de 2023, estamos já no 11º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Seguindo hoje os devocional que estamos trazendo todas as manhãs, nós temos hoje como tema chamados a permanecer na palavra. Chamados a permanecer na palavra. Que está baseado em João capítulo 8, o versículo 31, que diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Deus tem nos chamado para viver os propósitos do seu reino e eles estão contidos em sua palavra. É somente através da palavra de Deus que venceremos as astutas ciladas de Satanás e seremos coroados. Portanto, precisamos permanecer na prática da palavra de Deus, sabendo que o inimigo de nossas almas fará de tudo para relativizar a importância da mesma. Em vários períodos da história, o povo de Deus foi tentado a não praticar a palavra em sua integralidade e as consequências foram desastrosas. Logo no início da humanidade, sabemos o que aconteceu a Adão e Eva no jardim do Éden, onde a serpente colocou um descrédito à palavra de Deus. No período de Ezequiel, é relatado que o povo tratava a palavra de Deus como qualquer outro escrito secular, conforme Ezequiel 33, do versículo 31 ao 32. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso ela é de suma importância. Através dela vencemos o inimigo. Jesus ele foi tentado no deserto e o diabo buscou tirá-lo de seu propósito, de sua missão. Mas sabemos que Jesus refutou cada ponto de sua tentação através da palavra de Deus. Foi pela palavra que o inimigo se retirou da presença de Jesus. A palavra também nos leva à eternidade. Em um determinado momento, quando muitos acharam duras as palavras de Cristo e por livre-arbítrio deixaram de segui-la, Pedro respondeu: Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A relativização da palavra, ou seja, onde a palavra de Deus não é dado importância, tem feito com que cada dia menos as pessoas busquem ler a Bíblia, estudando e praticando a palavra de Deus. Basta fazer uma análise e observar quanto tempo temos investido no conhecimento da palavra. Sendo ainda mais provocativo, a pergunta que deveríamos fazer é: já temos lido toda a Bíblia, pelo menos uma vez durante a nossa vida? Infelizmente, muitos cristãos não conhecem a Bíblia, abrindo concessões ao pecado e relativizando as suas verdades. Logo, toda interpretação bíblica passa a ser um ponto de vista a partir de uma visão, de acordo com conveniência, quanto, na realidade, todo ponto de vista deveria passar pelo crivo da palavra de Deus. Assim sendo,
se dialoga com o sincretismo religioso e com teologias populistas, como, por exemplo, a teologia da prosperidade ou a teologia da libertação, que em conjunto com a teologia liberal tem trazido assuntos estranhos ao Evangelho. E por essa razão, mais do que nunca, nós cristãos precisamos permanecer na palavra. Leia e pratique os ensinamentos da Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para distorcer a palavra, mas nunca se esqueça que só há um caminho para a salvação. E a palavra de Deus continua sendo lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Como cristãos, o desafio é permanecer na palavra, a fim de que possamos chegar às bodas do Cordeiro com as vestes limpas. Como disse Charles Spurgeon, os desviados começam com uma Bíblia empoeirada e terminam com vestes imundas. Os empoeirados, ou seja, os desviados, começam com uma Bíblia empoeirada e terminam com vestes imundas. É preciso, meus amados irmãos, amigos, fazer uma autoanálise de nossa vida. Como está este chamado? O chamado de permanecer na palavra. O que nós temos feito com a palavra de Deus? Temos tantas pessoas que se desviaram e muitas vezes nós ouvimos tantas desculpas, ou pessoas que não querem mais saber de Deus, que se afastam, que não buscam mais o Senhor, que não vão mais à igreja. E nós entendemos claramente que essas pessoas se afastaram da palavra de Deus ou nunca se alimentaram dela. É um exemplo muito prático que, se eu não me alimentar, se eu não comer o pão de cada dia ou feijão e arroz, o que vai acontecer? Eu vou ficar cada vez mais fraco e vou morrer. A palavra de Deus é igual. Se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu vou morrer de fome espiritualmente. Cuidemos disso, meus queridos. A aplicação e oração de hoje. Como tenho me relacionado com a palavra? Estou realmente disposto a viver a palavra? Ore nesse dia para que você possa se manter fiel à Bíblia, que é a palavra de Deus, nesse tempo de tanto relativismo, em que muitos se apresentam com uma palavra diferente. Oremos ao Senhor. Pai querido, te louvamos por este dia, onde mais uma vez, pelo teu tão grande amor por nós, estamos, Senhor, sendo exortados no sentido do grande chamado que temos, chamados de permanecer na palavra, exortados para nós tirarmos tempo para lermos a palavra, exortados para nós nos alimentarmos dela, senão vamos enfraquecer e tão facilmente nos desviar. Senhor, nos ajude para que nosso dia a dia possamos tirar tempo para ler a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, sermos guiados pela palavra de Deus. Enquanto o mundo relativiza, não dá tanta importância, e cada vez menos vemos as pessoas se debruçando na palavra de Deus, mas nós esta manhã nós oramos que possamos voltar
voltar a ler a palavra de Deus, voltar a estudar a palavra de Deus e, acima de tudo, voltar a praticar a palavra de Deus. Nos ajude, Senhor. E mais uma vez te agradecemos por este dia. Ó Deus, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Abençoe, Senhor, nesta manhã todos que estão acompanhando, Senhor, esta live. A todos, Senhor, que vão estar ainda acompanhando mais tarde. Pai, nos abençoe. Abençoe cada um. Em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado e que possamos verdadeiramente permanecer na palavra de Deus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que tenham um ótimo e abençoado dia. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, de manhã, novamente às 6 horas. Deus abençoe.